Tudo bem, gente. Chegou a hora de um assunto que tava todo mundo querendo saber. Não, não é esse, Não é né? índio, não? Não é esse, é? Não, não é. Vocês têm o roteiro. Não é esse. Não é obedeçam. esse, Driles. Não é esse. Escutem essa, olha só. O médico Drauzio Varela e a TV Globo foram condenados em primeira instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e terão que pagar R$150 mil por danos morais ao pai da vítima da detenta Suzy Oliveira, entrevistada pelo Fantástico. Paulinha, esse caso teve bastante repercussão na época, né? Eu lembro bem. Teve bastante repercussão. Março do ano passado, né, no Fantástico, o Drauzio Varela estava fazendo uma matéria a respeito das transexuais nos presídios e aí ele entrevistou a Suzy Oliveira. E no momento final da entrevista sobre a vivência da transexual na cadeia, ele pergunta o seguinte, vamos conferir o trecho. Quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? 8 anos, 7 anos, bastante tempo. É isso. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. Drauzio fecha essa matéria dando um abraço em Suzy. E esse ato provocou uma onda de sensibilização. Muitos escreveram cartas para ela na prisão. Mas o que não se sabia, através dos fatos colocados pela matéria, é que a Suzy havia sido condenada pelo homicídio de uma criança de 9 anos de idade. Uma semana depois da exibição do programa, o deputado estadual Douglas Garcia divulgou os documentos judiciais que mostravam que Suzy foi condenada por esse homicídio. Até o presidente Bolsonaro, na época, se manifestou no Twitter. Vamos ver o que o Bolsonaro falou? Ele falou assim, ó, enquanto a Globo tratava um criminoso como vítima, omitia os crimes por ele praticados, estupro e assassinato de uma criança, graças à internet livre, o povo não é mais refém de manipulações. Infelizmente, a Constituição não permite prisão perpétua para crimes tão cruéis. Daí o Fantástico, antes mesmo do presidente se manifestar, emitiu também uma nota que destacava que o objetivo da reportagem era abordar as condições em que vivem transgêneros no sistema penitenciário brasileiro. E o Drauzio também emitiu uma nota. E nessa nota ele dizia: por razões éticas, não busco saber o que de errado fizeram. Sigo essa atitude para cumprir o juramento que fiz ao me tornar médico e para não cair na tentação de traí-lo, atendendo apenas aqueles que cometeram crimes leves. Até tem um vídeo do Drauzio no qual ele pede desculpas à família do menino, que acabou envolvida indiretamente na história. O pai do menino assassinado por Suzy moveu essa ação contra a emissora e o entrevistador. O processo ali aponta que o pai da criança sofreu um novo abalo psicológico ao reviver os fatos, após ser procurado pela imprensa para voltar a falar sobre o tema. A decisão judicial, em primeira instância, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar solidariamente os requeridos o pagamento ao autor de indenização por danos morais. O valor é de R$150 mil. E no texto cita ali como argumento a piedade social por conta da repercussão sobre a entrevista de Suzy no programa. Quer dizer, essa empatia que rolou entre as pessoas sem ter conhecimento de tudo o que estava acontecendo, de mandar cartas, foram mais, sei lá, de 300 cartas que chegaram para ela, presentes e coisas ali de acolhimento, sem imaginar ali qual seria o delito que Suzy teria cometido. Agora, a Drauzio e a TV Globo podem também recorrer, porque foi uma decisão em primeira instância. Agora, desses 150 mil aí, Paulinha, tem especificamente quanto que a Globo ou o Drauzio, mas acho que a Globo deve assegurar o Drauzio dessa, caso passe por todas as instâncias, né? Seja um julgamento definitivo. A gente falou bastante até sobre isso aqui, né, Vini? Se ele tinha uma responsabilidade, né? Porque eu fico com a minha opinião na época que foi um grande erro da produção. Também acho. Né, do Fantástico, de não ter apurado, né, a fundo quais eram os crimes por trás dessa detenta. Amadorismo. Tinha que estar na matéria, né? Tinha que estar. Porque realmente desvirtua um pouco a percepção do público. Porque a explicação do Drauzio eu entendo, o fato dele não querer se envolver muito, né, para ele não ter esse julgamento, né?
né? Agora, no caso como dessa... médico, não como jornalista, essa é a questão. Mas agora, no caso dessa detenta, tinha que ter... Sabia dessa história? Eu acho que não. Essa é a pergunta. Eu acho que não. Ele disse que não. Eu acho que não. Disse que não. Provavelmente Agora, a produção sabia e escolheu não colocar isso na matéria? Exato. Acho que esse é o ponto. Exatamente. Porque a ideia da matéria era mostrar a marginalização, a exclusão de detentas trans, as dificuldades. No presídio. Até ela conta que teve que se prostituir, tem uma parte anterior aí da entrevista. O intuito da matéria em si, ok, né? Mas só que tem um crime pesadíssimo por trás dessa detenta. E é a humanização que se criou em torno dela. Eu entendo perfeitamente a reação desse pai, a dor do pai e o quanto que ele deve ter sofrido por causa disso. O intuito da matéria é humanizar essas pessoas, presidiárias trans ali, abandonadas. Esse é o intuito. Exato. O ponto é Exato. como é que você humaniza um ser humano desse. Porque há crimes e crimes, questão, né? E sabe o que eu vejo? Para mim, Independente da sexualidade, Exato, né? sim. Não, exato. A matéria tinha esse intuito, um intuito que eu diria nobre, de humanizar presidiárias trans que são muito abandonadas, mas pegaram uma presidiária com um crime monstruoso e desumano, que realmente não podia ter sido mostrada daquela maneira, escondendo o fato monstruoso que estava por trás ali. Para mim, não é tão importante saber se a Globo sabia ou não, porque sabendo ou não, a Globo errou. Mesmo se não soubesse, deveria saber. Mas não é mais deveria... grave sabendo? Talvez sabendo fosse mais grave até, mas em ambos os casos... fosse monstruosamente Não, grave. mas em ambos os casos errou, porque deveria buscar saber se não soubesse. O Drauzio já acho que não. Eu acho que a Globo sim pode ser responsabilizada, mas o Drauzio não. Ele, na própria conduta dele pessoal, de médico e de alguém que presta acompanhamento a presos, ele toma como decisão profissional, ética e pessoal para a vida inteira dele, Adriles, de não conhecer os crimes. Por quê? Porque se ele ficar sabendo do crime... Se ele tava também. Não. Se ele fica sabendo do crime tava. de alguém, é assim que ele age como médico ali dentro. Ele estava como repórter. Posso terminar? Vamos lá. Por favor. Se o Drauzio Varela fica sabendo do crime que alguém cometeu, isso pode influenciar na forma como ele lida com aquele presidiário. E ele está ali para cuidar de todos, independentemente do passado da pessoa. Isso é uma decisão pessoal ética e eu, inclusive, acho uma postura admirável do Drauzio Varela. Agora, um programa de TV, não. Um programa de TV, se for veicular uma matéria humanizando, mostrando um lado que merece compaixão de um preso, não pode pegar alguém com um crime tão monstruoso e ainda, sim, sem nem fazer menção a esse fato, como se fosse a gente olhando aquela matéria, imaginava, ela foi presa por uso de droga, prostituição, sei lá, se envolveu em alguma briga. Não. Matou uma criança. Um negócio assim, acho que o mais grave que a gente sequer consegue imaginar. Não, mas se a Globo soubesse disso, é gravíssimo. Gravíssimo, e ainda mais grave. Mas em ambos os casos, a Globo, para mim, teria que pagar, teria que, de alguma maneira, ser responsabilizada. O Drauzio, eu penso que não. E eu entendo perfeitamente a postura dele, individual, de não querer saber dos crimes, que aquelas pessoas que ele cuida, com que ele se relacione, que ele humaniza sempre, mesmo longe das câmeras. Mesmo longe das câmeras, ele tem esse papel de humanizar e dar um abraço. Então, acho que é uma postura dele, essa eu entendo perfeitamente. Acho que a Globo, sim, é que tem a responsabilidade. Drilis, decisão correta da Justiça? Absolutamente correta. O que está em questão aqui, que a gente não está conversando, é exatamente o porquê desse erro. Será que esse erro não foi proposital? Quando vocês falam assim, tem o intuito de humanizar a população transexual, mas o primeiro intuito de um jornalista é exatamente perceber um tipo de justiça individual para além de questões identitárias. Se você sai com a predisposição de uma matéria de humanizar o tratamento de transexuais dentro de presídios, ou a solidão, ou o abandono, ou a estigmatização dessa parcela da população, assim como de negros, mulheres, gays, etc. Todas essas causas identitárias que têm um fundo grande realmente de justiça, você tem que primeiro pesquisar a realidade individual e circunstancial para não submeter a realidade ao seu intuito e à sua ideologia. O que aconteceu foi exatamente isso. Uma matéria, sabendo ou não, extremamente assodada, extremamente mal feita. Qualquer juiz daria para um produtor da Globo a ficha corrida das pessoas que ali iam ser entrevistadas. Ou seja, no afã de estabelecer e justificar uma causa, você conseguiu tornar empático um monstro assassino, estuprador, que era o caso dessa transexual. E o Drauzio Varela
estava ali na condição de repórter. Ele não estava ali na condição de médico. Ele, como repórter, como jornalista, ainda que amador, ainda que tenha sido alçado a essa posição, se ele não foi orientado a saber exatamente do mérito, da questão, da vida, da criminalidade daquelas pessoas, não é como a empatia que ele transmite a um monstro assassino pela sua ignorância, deve ser responsabilizado a ele também. E o Drauzio, ele é também um ativista. Se você ler no artigo As Razões do Crime de 2007, ele diz que o crime é uma instituição de direita. Nesse mesmo artigo, ele faz elogios mil a uma ética de presidiários, que não deixam, que uma gangue não rouba a outra, que um não pode olhar para a mulher do outro, que eventualmente, assim, todo um conluio de ações afirmativas dentro da prisão. Ou seja, ele tem uma empatia sobre essa camada de excluídos que são os presidiários, que às vezes se confunde com um tipo de apologia que o deixa cego à realidade. Agora, essa cegueira à realidade, eu reputo também da Rede Globo. A gente já viu várias causas aqui de jornalistas de Globo que imputam racismo, a homofobia, enfim, uma série de preconceitos a populações excluídas ou que têm estigmas, e às vezes você se coloca no lugar de vítima para poder massacrar alguém, e a Globo endossa essa política identitária, às vezes exagerada, que transforma um conceito em preconceito. Quando você não percebe... É uma agenda, né? Exatamente. É uma agenda progressista. Esse caso é exatamente sintoma de uma agenda progressista que faz que o jornalismo investigativo se transformar em jornalismo opinativo que não investiga a realidade e quer defender uma causa. Tem toda a razão a Globo tem toda a razão a justiça de fazer a Globo pagar por uma coisa assintosa que ela fez, e o Drauzio, se não pecou pela ignorância, pecou pela sua militância em favor de marginais de qualquer espécie. Ele não estava ali como médico, estava ali como jornalista. Muito e se bem. portou como péssimo jornalista, não sabendo de quem era que ele estava entrevistando. Joel Pinheiro da Fonseca, no que você discorda do Adrilles? Ele não vê que o papel do Drauzio, Adrilles, é justamente esse, dentro ou fora das câmeras. Ele está ali prestando socorro e prestando apoio aos marginalizados. Ele não é um repórter. Ele é um médico. Ele estava ali como repórter. Estava sendo filmado no trabalho dele. Ele estava dando tratamento a ela? Esse tipo de tratamento psicológico, esse tipo de conversa ele faz com todo mundo, inclusive com os marginais. O médico presta esse apoio, às vezes, que está longe da realidade social dessas pessoas, que qualquer contato humano já faz toda a diferença. Esse é o papel dele, é um papel similar, eu diria, ao de Jesus, indo aos mais marginalizados da sociedade, sejam eles quem forem os piores criminosos. Jesus oferecia o perdão. Você não gosta disso, mas é o fato que não é que eu não gosto disso. Jesus não era o seu, Jesus não era o seu espantalho de Jesus direita, teria empatia pelo pai da criança que foi assassinada, cara. Por todos. Por todos. Mas cadê os pais da criança? Os pais da criança oferece o perdão a todos. Também é óbvio, por todos. A Globo mostrou os pais das crianças. Então não vem com esse seu papinho mentiroso. Papinho hipócrita é o seu, cara. Eu tô falando do Drauzio, cara. Cadê os pais da criança? Olha a mistura que você faz. Cadê os pais da criança? Você não liga pra eles. Qual o nome deles? Qual o nome deles? Cadê os pais da criança? Qual o nome dos pais? Não sei, a Globo Você tá usando eles. Você tá usando eles. Você usa eles também. Você tá fingindo. Você tá fingindo. Você é um hipócrita. Vai lá abraçar assassino. Vai lá você fazer sua arminha, cara. Vai lá você. Aquele clipe do Sheikh Mohammed Paulo bin Matias. Ô, Vini, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês sabem que... Não, é melhor dar uma fechada em todos os microfones aqui. Deixa eu falar um negócio pra vocês, ô turma. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tá tudo bem aí, Paulinha? Cadê os pais da criança? Pera aí, só um minuto. Tá tudo bem, tá tudo certo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cara, pera aí, ô Joel e Adrilles. Pera aí, pera só um minuto. Debate a questão. Meus queridos, por favor, vocês estão desrespeitando a nossa bancada. Se vocês puderem ficar quietos enquanto a gente fala, por favor. Vocês já falaram. Espera um pouco. Nós estamos aqui discutindo um negócio que não precisa ter uma paixão por um tema ou outro. Sabe qual que é o grande ponto aqui, gente? O ponto central da história é que as pessoas querem ganhar as discussões. Calma aí, peraí, deixa eu falar. Você falou pra caramba. Agora espera, Adrilles. Eu não tô ofendendo você, Adrilles. Pelo contrário, eu não estou ofendendo você. Eu só tô querendo dizer aqui pra você
que a gente não precisa chegar nesse nível. Vai numa boa, meu. Vai tranquilo, dialoga, conversa. É ofendido, cara. Pelo amor de Deus. Quem ofende Não é é ofendido. Paulo, deixa eu só rechaçar. Calma, eu vou passar pra você. Espera só um minuto, eu vou passar pra você. Isso é uma questão moral que me toca profundamente. Posso terminar minha fala, Paulo? Ainda não. Espera só um minutinho que o Vini quer falar. Também eu peço. Espera só um Você me chamou de pouquinho. desgraçado e hipócrita. Fala, Vini. Não, vamos girar a pauta, Paulo. Acho que é melhor, porque senão não vai dar tempo. Gente, eu tô meio... Acho que os 2 pontos já ficaram bastante claros. Já ficaram bem claros. Vocês gostariam só de pedir desculpa um pro outro? Eu fui ofendido primeiro. Eu estendo a mão e falo, Adriles, desculpa por ter te ofendido. Desgraçado foi muito, né, cara? Desgraçado é menos grave que hipócrita e defensor de assassino, cara. Muito menos grave. Tá bom, muito obrigado. Ok. Gente, espera a boa intenção do policiais. Vamos girar a pauta aqui, Reginaldo.